Nós vamos começar justamente lá em Brasília. Nós tivemos aí a prova do Enem. Houve uma prova cercada aí por muitas polêmicas no INEP, funcionários que deixaram praticamente 40 funcionários às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio. E agora a Paola Cuenca vai trazer as atualizações do Exame Nacional do Ensino Médio que foi realizado neste domingo em todo o Brasil. Na coletiva de imprensa do primeiro dia de provas do Enem, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu mais uma vez que não houve interferência do governo na escolha das questões. Talvez, se tivesse nossa interferência, pode ser, até falo hipoteticamente, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali. Mas tem algumas questões que tocam alguns temas que, numa visão mais conservadora, são mais caros ao nosso governo. Nos últimos dias, quase 40 funcionários do INEP, órgão responsável pela elaboração da prova, pediram demissão dos cargos que ocupavam. Eles acusam a direção do INEP de fazer pressão pela retirada de algumas questões. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou as acusações, dizendo que a prova do Enem estava ficando com a cara do governo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a fala de Bolsonaro. Quando o presidente fala que esse Enem ele começa a ter a cara do governo, eu reafirmo que tem mesmo. Seriedade, transparência, assuntos de cunho acadêmico, sem desvios de recursos, sem vazamento de questões ou provas. Essa é a cara do nosso governo. Nesse primeiro dia de provas, a taxa de abstenção geral ficou em 26%, o que significa que dos mais de 3 milhões e 100 mil candidatos que se inscreveram para fazer o Enem em 2021, cerca de 2 milhões e 300 mil de fato compareceram para realizar as provas. De acordo com o presidente do INEP, comparando essa taxa com outras edições do Enem de antes da pandemia da Covid-19, ela não é preocupante. Danilo Tupas, presidente do INEP, destacou que o número de presentes deste ano foi próximo do registrado em 2020, quando a taxa de faltantes ficou acima de 50%. Então, a abstenção nos últimos anos, né? Nós temos aqui, da série histórica, 2020 foi 52,3%, 2019, 22,9%, 2018, 24,7%. 2017, 30,1%. Fora da pandemia. Fora da pandemia. Isso demonstra que, mesmo em pandemia, nós tivemos uma boa assiduidade presentes no exame. Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a pandemia e o fechamento das escolas, principalmente as públicas, explicam a queda no número de candidatos. Em 2014, ano com recorde de inscritos no Enem, mais de 6 milhões e 200 mil fizeram as provas que podem dar acesso ao ensino superior e a bolsas de estudo. Número maior que o dobro de candidatos presente na edição de 2021. A educação foi muito atingida, de fato, aí, em razão do fechamento das escolas, né? Faculdades, universidades também, uma área que foi muito atingida e revela também o Enem, a procura foi muito menor em relação a 2019, o ano que não houve pandemia, e mesmo o ano de 2020. E neste domingo, então, nós tivemos a redação, os estudantes fizeram também as provas de linguagens e ciências humanas, e quem acompanhou o Enem neste domingo foi o repórter Vitor Moraes. Gleice dos Santos é aluna de enfermagem e não conseguiu fazer o último Exame Nacional do Ensino Médio porque esqueceu o documento com foto. Dessa vez, ela foi a primeira a chegar no local da prova. Nossa, foi muito corrido para mim, porque eu tive que reconciliar a universidade com as questões do Enem. E eu estudei bem pouco. Eu acho que esse ano vai ser muito puxado as questões, principalmente em redação. No primeiro dia do Enem 2021, foram 90 questões de múltipla escolha divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e redação. Amiga de Gleice, Brenda, de 18 anos, também foi uma das primeiras a chegar. A jovem está terminando o ensino médio e conta que a pandemia atrapalhou os estudos dela. Olha, foi muito complicada, né? Porque o decorrer da pandemia eu estava no primeiro e no segundo ano, que foi o ano que os alunos se preparam para a prova, e a pandemia acabou atrapalhando demais.
Não deu tempo de fazer curso técnico, não deu tempo de fazer pré-vestibular, não deu tempo de fazer nada. E tá todo mundo muito apreensivo, né? Porque a pandemia realmente atrapalhou muito a nossa vida. Lucinéia Correia repetiu com a caçula nesse domingo o que fez há 6 anos com o filho mais velho. A dona de casa conta que tem orgulho dos filhos e que eles merecem todo o apoio. Dá muito orgulho. O menino já se formou, é psicólogo e agora ela quer ser veterinária. Ela se preparou 15 dias, que ela vem se preparando, né, sem sair, sem conversar com amigos, né? E o menino a mesma coisa. O menino é estudioso e ela também, né? E a gente que é mãe, a gente tem medo de deixar ficar sozinho, né? Então eu fico até o final. Eu fico aqui fora esperando ela. No total, pouco mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para essa edição da prova, o menor número registrado desde 2005. Zeide Sacker, professor de cursos pré-vestibulares há 24 anos e especialista no Enem, disse que a prova não mudou e permanece conteudista. O que muda é a forma que as questões são feitas, mas o conteúdo é o mesmo. Então esse preparo, ele é necessário, né? Eu digo isso porque até há alguns anos o Enem, a forma como o Enem era apresentado, ele favorecia, não que favorecesse, mas ele não prejudicava o pessoal que não tinha estudado tanto, né? O pessoal conseguia, de uma maneira interpretativa, o garoto, o aluno conseguia chegar ali à resposta. Hoje em dia não, o aluno tem que se envolver. No domingo que vem acontece a segunda prova do Enem 2021. Serão 90 questões múltipla escolha sobre matemática e ciência da natureza.